Torneira para cozinha, torneira para o banheiro, área de serviço, espaço gourmet, misturadores. Ó, é tanta coisa pra gente pensar para escolher uma torneira que a gente fica meio doido, né? É por causa disso que eu escolho a que é mais bonita e a mais barata e ponto. Não, jovem gafanhoto, não faça isso! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como escolher a melhor torneira aí para cada ambiente da sua casa sem medo de errar. Bora ver isso! Fala pessoal, tudo bom? Escolher metais aí da nossa casa geralmente deixa a gente meio perdido porque é muita opção. Tem torneira de bica alta, tem torneira gourmet, tem torneira eletrônica, torneira elétrica com filtro, torneira de mesa, de parede. Só de você falar isso tudo já tá me dando um negócio aqui, Ralph. Calma, jovem gafanhoto, eu vou te explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje para você comprar suas torneiras sem medo de ser feliz aí na sua casa. Mas antes eu quero só te pedir que você, por favor, deixa um joinha, deixa um like aqui embaixo. Isso faz o YouTube entender. Tem muita gente dando um joinha nesse vídeo, vou levar para mais pessoas, porque mais pessoas vão ser ajudadas com esse conteúdo. E se você quiser me ajudar, eu te agradeceria muito se você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber notificação sempre que a gente fizer um vídeo novo para vocês. Mas vamos lá, pessoal, para você escolher o tipo de torneira na sua casa, tem vários itens que você tem que analisar. O tipo de cuba que você vai precisar, se vai ser cozinha, se vai ser banheiro, a altura dela. Então vamos por partes aqui para você não se perder. Primeiro de tudo, você tem que saber se você vai querer, por exemplo, uma torneira de bancada ou uma torneira de parede. A torneira de bancada, como o nome já diz, ela fica fixada aonde? Na bancada. Não me diga, Ralph. Digo sim, meu jovem. E quais são os pontos positivos e negativos dela? Os modelos de bancada, elas são muito mais fáceis para você fazer uma manutenção, porque a instalação já está ali embaixo da sua bancada. Outra coisa boa é que se um dia você quiser fazer ali uma adaptação para colocar uma água quente e tudo mais, fica muito mais simples. O ruim delas, na minha opinião, é que você acaba tendo que ocupar um pouco mais de espaço na sua bancada. Se você tem pouco espaço entre a sua cuba e a parede, pode ser que você não consiga instalar ali a sua torneira por causa do furo. O ideal é que tenha pelo menos uns 10 centímetros ali para você. Outra coisa ruim, na minha opinião, é que por ser um espaço muito pequenininho, às vezes fica mais chato para você limpar, né, em volta ali da sua torneira de modo geral. Você também precisa ter uma boa instalação, pessoal, para ela ficar bem vedada e não ter risco de entrar água ali caindo na sua marcenaria. Tem algumas cubas que ela já tem essa torneira de mesa para você instalar diretamente na própria cuba. É o caso, por exemplo, de alguns modelos em cozinha ou até mesmo modelos em banheiro, tá? Além desses modelos de bancada, nós temos as torneiras que eu falei para vocês o quê? De parede. E essa daí pode até dar um ar talvez até mais sofisticado ali para sua cozinha ou para o seu banheiro. E o legal é que ela não toma nenhum espaço da sua bancada logo ali embaixo. Porque se você tiver, por exemplo, menos de 10 centímetros, não vai ter problema nenhum para você, além de que também não atrapalha na hora da limpeza. O ruim delas é que a manutenção dela pode ser um pouquinho mais complexa, né? Ou até mesmo se algum dia você quiser fazer alguma adaptação de água quente, alguma coisa assim, não tem jeito, você vai ter que acabar quebrando a parede para fazer alguma coisa. Então, para as torneiras, essa é a primeira decisão que você tem que escolher, se você quer torneira de bancada ou se você quer torneira de parede, porque isso influencia diretamente no ponto hidráulico aonde que você tem que colocar. E isso tem que ser definido, ó, lá no comecinho da sua obra. Tá, e se eu quiser um dia mudar esse de bancada para parede ou de parede para bancada? Aí não tem jeito, tem que quebrar as paredes mesmo. Ah, e você também pode colocar aí torneiras de parede em parede de drywall, tá legal? Outra coisa que você tem que analisar logo em seguida é a altura dessa torneira, porque sim, você precisa de torneiras que são mais altas, por exemplo, em cozinha, em uma área de serviço ou uma área gourmet, porque você coloca ali uma panela, no caso de área de serviço, um balde. Já num banheiro, você pode ter torneiras mais baixinhas, que você basicamente só coloca a mão ali para você lavar. Por isso que existem torneiras que a gente chama de bica alta, que são essas maiorzinhas de cozinha e tudo mais, e tem as torneiras de bica baixa, que são essas geralmente que a gente utiliza só para banheiro. No caso de banheiro, você também pode utilizar torneiras de bica alta, geralmente quando você tem ali cubas que são de sobrepor ou aquelas de apoio, que são mais altas em cima da bancada. Um conselho que eu te dou aqui para você tomar cuidado é que se você for colocar esses modelos de cuba que são um pouquinho mais altos e você colocou ali, por exemplo, uma torneira de bancada, mas que o acionamento dela fica logo abaixo, pode ser que na hora que você vai acionar ali o registro, né, da sua torneira fique batendo um pouquinho na cuba. Então, para você evitar algum problema desse no seu banheiro, tenta optar por aqueles modelos que têm esse acionamento mais altos ou até mesmo na parte de cima da sua torneira, tá bom? Então, pessoal, o modelo de cuba, ele influencia diretamente no tipo de torneira que você escolhe. Não é legal você ter uma cuba muito grande para uma torneira muito pequenininha ou então uma cuba muito pequenininha para uma torneira muito grande. Acaba não ficando muito funcional e acaba espirrando muita água e tudo mais. Além disso, você tem que controlar essa questão das alturas. Isso aqui é muito importante. Pega aí um papel e uma caneta para você anotar isso agora. Tá bom, Ralph, calma aí que eu já vou pegar. 2000 anos depois. Pronto, Ralph, voltei.
Ah tá, bom que você voltou, vamos lá. No banheiro é interessante que da ponta da sua torneira até o início da sua cuba você tenha mais ou menos ali uns 15 centímetros. Já na sua cozinha é interessante que da ponta da sua torneira até o ralo lá na sua cuba tenha mais ou menos ali uns 30 centímetros. E essa água, ela deve, pessoal, cair ou diretamente em cima do ralo ou pelo menos uns 4 centímetros atrás dele, para você evitar respingo de água aí na sua cozinha. E nesses modelos de banheiro, onde você coloca a torneira diretamente na sua cuba, não tem necessidade de você colocar uma bica alta ali, senão realmente vai ficar muito distante. Você também pode encontrar bicas de torneira que sejam móveis, tá? Que você pode jogar de um lado para o outro, que facilita principalmente em cozinha, para você colocar uma panela maior, alguma coisa assim. E tem modelos que até na ponta da sua torneira ela também pode ser regulada. Os modelos de torneira gourmet, você tem ali, por exemplo, uma duchinha, né? Uma mangueirinha que você pode jogar de um lado para o outro, mas a gente vai falar um pouquinho mais dela mais para frente nesse vídeo. E em banheiro não tem necessidade de você colocar uma torneira de bica móvel, tá? Porque vai acabar não tendo muita função ali para aquele local. Já falamos das torneiras de mesa ou de parede, já falamos aí também das alturas, agora nós vamos falar das diferenças de uma torneira convencional para um misturador. A torneira, de modo geral, pessoal, é aquela que tem apenas uma entrada de água, que você tem ali uma entrada que vem da rua ou que vem, por exemplo, da sua caixa d'água. Ou seja, você não tem como botar ali, por exemplo, uma água quente se você quiser. Já o misturador, ele nada mais é do que uma torneira, só que tem duas entradas de água. Que nesse caso, você consegue botar uma água quente, onde você aciona a água quente, por exemplo, pelo lado esquerdo e água fria pelo lado direito. Ou você pode misturar as duas águas, por isso que tem esse nome aí de misturador. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que o misturador, ele não serve só para você botar água quente e água fria. Se você não quiser botar uma água quente na sua casa, você pode ter uma entrada que vem água da caixa d'água e a outra entrada que vem da água da rua, ou você pode ter uma entrada da caixa d'água e a outra entrada, por exemplo, de um purificador. Enfim, você tem duas entradas, você pode escolher o que você quiser ali. Rapaz, eu não sabia disso não. Pois é, só essa dicasinha aqui valia o like se você esqueceu de dar lá no começo do vídeo, hein? Tá bom. Mas só uma observação importante para vocês sobre os misturadores. A tecnologia dele, de modo geral, ele tem espaçozinhos ali para entrada dessa água que são propriamente para você economizar mais água. Ou seja, eles podem reduzir um pouco a vazão de água que você tem ali na sua torneira se você não tem boa pressão de água na sua casa. Mas isso você pode resolver, tá, pessoal? Colocando um pressurizador ali. Tem desses modelos mecânicos, modelos elétricos. Você pode escolher colocar esse pressurizador para atender só a sua cozinha ou para atender a sua casa toda, lá na caixa d'água. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre caixa d'água e como que você faz essa questão aí da pressão de água para aumentar. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição se você quiser ver depois. E quando a gente fala de misturador, pessoal, você tem duas opções. Você pode ter dois comandos ali, né? Dois registros para você abrir ou misturar aquela água. E você tem opções também de ter um comando só, que é o que a gente chama de monocomando. Ou seja, você pode fazer todo esse acionamento só através de uma pequena alavanca. Esses modelos são ótimos para pessoas que têm alguma dificuldade motor, alguma coisa assim, para você abrir ou fechar. E é legal que geralmente eles têm ali um quarto de volta. Ou seja, para você abrir ali para sair a água, você não precisa girar tudo, né? Só levantar ou abaixar. E é legal que alguns monocomandos desse, pessoal, você não só coloca ali água quente, água fria, água da caixa d'água, água do filtro, como eu falei para vocês agora há pouco, mas você também pode controlar a intensidade, né, que esse fluxo de água vai sair. Isso é muito legal para você economizar água no seu dia a dia. E você pode ter esse acionamento de monocomando, pessoal, não só para misturadores, mas também pode ter para torneiras convencionais, que só vai ter uma entrada de água ali, de água fria normalmente, tá? E muita gente confunde e acha que o termo monocomando e misturadores são coisas diferentes. Como eu falei para vocês, o monocomando é apenas a forma de acionamento, com apenas um comando. Pode ser torneira, pode ser misturador, não tem problema nenhum. Em lavanderias, eu gosto muito de utilizar monocomando, porque às vezes você tá com a mão cheia de sabão ali, então facilita muito na hora de você acionar essa torneira, tá? Agora, se você escolheu um misturador para sua casa que tem esses dois registros, lembre-se que na sua bancada você vai precisar de ter dois furos. Se você escolher esse modelo de monocomando, de um só, ou uma torneira convencional, vai ter um furo só. Tá bom, e se eu tenho um misturador desse com dois furos e um dia eu quero botar um de monocomando, como é que faz com outro furo? Vai ficar aparente? Vai. Ah, não. Calma, mas você pode esconder ele de duas formas. Uma é colocar um dispenser, né, de detergente, e a outra é você colocar uma canoplazinha cega também para você tapar esse buraco. Além desses modelos aí de torneiras simples e de misturadores, nós temos outros, como é o caso das torneiras temporizadas. Como o nome já diz, elas trabalham com um temporizador para controlar ali o tempo que essa água vai sair da sua torneira. Ela é muito comum, por exemplo, em restaurantes, estabelecimentos comerciais, rodoviárias, shoppings. São aquelas torneiras que você aciona um botão e a água sai durante um tempo, depois ela para sozinha. Tem até alguns modelos desses que você usa só com um sensor, de você aproximar a mão e a água vai sair. Ah, mas é mó chato isso aí, toda hora tem que ficar apertando pra água ficar
ficar saindo? É, por isso que elas são mais comuns em estabelecimentos comerciais, porque realmente ajuda a economizar muita água ali. Falando ainda na questão de economia, você pode utilizar arejadores na sua torneira. Essa é uma pecinha que você coloca na ponta da sua torneira e ela mistura ar junto com a saída de água. Com isso, você controla saindo menos água, porque ela sai mais espumosa. Com isso aí, pessoal, dá para reduzir até mais de 50% do que você gasta de água naquela torneira, para você ter ideia. As torneiras também podem ser encontradas em materiais diferentes. É o caso, por exemplo, de uma torneira metálica ou até mesmo torneiras de plástico. As torneiras metálicas, elas têm um miolo delas feito de latão, ligas de cobre, zinco, aço inox, enfim, elas são bem mais resistentes e bem mais caras também. Já as torneiras de plástico são aquelas de ABS, que é um plástico bem mais resistente, que podem ser utilizados para fazer essas torneiras e elas costumam ser bem mais baratas. Você pode encontrar na cor branca ou em várias outras cores diferentes. Tem até alguns modelos dela que simulam ali uma coisa mais metálica, mais cromada. Tá, mas volta para aquele negócio da água quente aí, Ralph. Como é que eu faço para sair água quente da minha torneira? Bem, para você conseguir isso, você vai precisar de um aquecedor. Seja ali um aquecedor solar com boiler, ou até mesmo modelos a gás. Tem aqueles mais utilizados aí também, que são de passagem, sabe? Que fica aquele equipamento lá na sua área de serviço. Eles têm essa função de fazer esse aquecimento. Só que para você ter esses equipamentos, você tem que fazer uma obra, tem toda uma instalação, uma infraestrutura que você tem que fazer. Se você não pode fazer esse tipo de obra, não quer ter esse gasto todo, tem algumas opções para você. Uma delas é utilizar uma torneira elétrica, que são modelos mais robustos, tá? Mas que eles aquecem a água ali diretamente só naquela torneira. Também tem modelos eletrônicos, que você vai controlando e dosando a temperatura dessa água. Se você não gosta, por exemplo, do design dessas torneiras, você pode colocar ali um modelo que é mais discreto, que é o caso do aquecedor elétrico de torneira. Esses aí são tipo uma caixinha que trabalham na parte de baixo da sua bancada. E é legal que você pode colocar um modelo de misturador mais convencional, com um design que você goste mais. Ele basicamente, pessoal, funciona ali com uma resistência tipo de chuveiro mesmo, e a água passa por ele, esquenta e vai para sua torneira. E é interessante dizer que a água quente, ela não é só conforto, ela também ajuda você a limpar algum tipo de sujeira que você tem ali nas suas panelas. Mas obviamente que você está utilizando ali um equipamento elétrico, né? Você vai gastar um pouco mais de luz por causa disso. Outro recurso que você pode ter na sua torneira é ter água filtrada nela. Se você não quiser utilizar aqueles filtros ou até mesmo aqueles purificadores na sua cozinha, isso é uma opção para você. Nesse caso, nós temos duas opções, pessoal. Tem torneiras que vêm com filtro mesmo, propriamente dito, que tem também um design mais robusto, e esse filtro pode ter vários tipos de classificação. Os modelos de classificação A são aqueles que conseguem reter mais impurezas, talvez as impurezas menorzinhas que podem passar ali, por exemplo, a sua torneira. Só que quanto mais ele consegue reter, né, por conta dessas impurezas menorzinhas, mais ele influencia também na vazão de água que vai sair por ele. Então pode acabar saindo menos água sim. Ah, mas eu achei esses modelos muito grandes aí, não tem um modelo de torneira um pouquinho mais convencional, não? Nesse caso, jovem gafanhoto, você pode utilizar um purificador que fica embaixo da sua bancada também, que é bem mais discreto. Ele pode ser até mesmo mais eficiente do que o filtro, tá? E se você estiver utilizando um misturador, você pode escolher um lado para sair com água da caixa d'água e o outro lado saindo essa água filtrada. E é legal que você pode utilizar modelos mais convencionais aí de misturadores e torneiras. Tem até alguns que você já encontra com uma outra saída específica para água filtrada, tá bom? Agora vamos falar de uns modelos queridinhos aí das pessoas quando a gente fala de torneira, que é a torneira gourmet. Elas são feitas especificamente aí para uso em cozinhas, espaços gourmet, e elas podem ter várias e várias funções. Pode ser apenas uma torneira convencional ou pode ser também misturadores, como você acabou de ver, tendo água quente, água fria, saída de água filtrada e tudo mais. Pode ser monocomando, pode regular também a saída e a vazão dessa água com jatos mais concentrados ou mais espalhados. Tem alguns modelos que tem até uma saída à parte ali também para água filtrada. Você pode encontrar essas torneiras com a bica móvel, né, como a gente falou mais cedo, ou ainda com uma duchinha, uma mangueirinha, que você pode puxar e estender ali para ajudar você a lavar a cuba ou até mesmo lavar a sua bancada. Elas são ótimas quando você tem, por exemplo, uma cuba dupla ou até mesmo duas cubas e você quer atender com apenas uma torneira. Nesse caso, pessoal, tem gente que gosta de colocar duas torneiras também se tiver duas cubas, mas aí vai muito do seu gosto, tá? Mas de qualquer forma, esses modelos gourmet te atenderiam muito bem também. Só tome cuidado que essas torneiras gourmet, pessoal, elas podem ser bem mais altas. Tem modelos até de 70 centímetros e outros, obviamente, que são menores. Estou falando isso para você porque geralmente você tem o seu armário aéreo, que fica ali em torno de 60 a 70 centímetros em cima da sua bancada. Então, se você coloca uma torneira dessa muito grande e o armário aéreo não tá tão alto assim, pode ser que ele fique batendo e não fique muito legal. E existem outros modelos de torneira também, como os modelos de duas saídas. Esse daqui é muito bom para a área de serviço, quando você quer colocar uma torneira no tanque e que possa também ter uma mangueira ligada nela que vai para sua máquina de lavar. Também tem a torneira de piso, ou até mesmo a torneira que vem do teto, que são bem mais sofisticados assim. Mas você também pode encontrar vários e vários modelos de design de torneiras, com desenhos mais mirabolantes
mirabolantes, aí vai muito do seu gosto também, tá? Hoje em dia também tá muito na moda aí colocar torneiras que sejam coloridas. Tem modelos que são mais foscos, tem modelos que são mais brilhosos, e elas realmente são muito bonitas. Numa decoração mais minimalista, se você colocar ali um preto, fica muito legal. Ou até mesmo uma decoração mais contemporânea ou clássica, se você quiser colocar um gold ou rosé, também funciona super bem. Mas é bom dizer que esses modelos coloridos, eles têm mais facilidade de ir descascando com o passar do tempo. Esses modelos cromados, eles costumam ser mais duradouros. Então, para você aumentar a vida útil, por exemplo, dessas torneiras aí mais coloridas, tenta na hora da limpeza, né, colocar sempre só com sabão neutro ou coisas ali que não sejam abrasivas, para você não ir arranhando ou descascando os seus metais. No caso dos banheiros, como você tem muitos metais, por exemplo, você tem ali a torneira, você tem ali o porta-toalha, a papeleira, aquela coisa toda, é interessante sim que esses metais conversem, que eles tenham uma mesma linha. Por exemplo, se você está colocando uma torneira que é mais quadradinha, é interessante que o seu porta-toalha também tenha esse modelo mais quadrado. Se você trabalhar com um quadrado e o outro redondo, fica meio esquisito visualmente. Se você combinar, vai ser um diferencial aí que vai deixar ele mais bonito, mais harmônico. Você também pode combinar, por exemplo, a estrutura do seu box com a sua torneira, enfim, tem várias opções legais aí para você. E toma muito cuidado quando você quer comprar algumas torneiras em alguns sites gringos, tá, pessoal? Geralmente você encontra com preços muito menores, né, do que você encontra, por exemplo, em lojas da sua cidade ou até mesmo em sites aqui no Brasil mesmo. Você precisa tomar esse cuidado porque geralmente você às vezes vai ter que utilizar algum adaptador ali para essa torneira. E se você não encontrar às vezes um modelo bem específico para ela, pode ficar um pinga-pinga, alguma coisa assim que vai acabar te incomodando. Sem falar que para poder reduzir o preço desses produtos, muitas vezes eles mudam alguns padrões desses produtos, tirando alguma compatibilidade que ela possa ter com algumas peças que se um dia você precisar fazer uma manutenção, você pode acabar não encontrando. Ou seja, você pode ter um problema na sua torneira que você vai acabar não conseguindo resolver. Imagina você perder uma torneira depois de ter comprado porque você não achou a peça específica para consertar. Sem falar que em muitos desses sites você acaba também não tendo garantia, tá? Então é muito mais barato? É sim, mas aí você tem esse risco, então você tem que colocar na balança para ver o que faz mais sentido para você. Mas me diz aí, qual a torneira dessa que você mais gostou? Qual você vai querer utilizar na sua obra ou já utilizou? Coloca a sua experiência aqui embaixo, fala pra galera como é que foi utilizar essa torneira, porque você vai estar ajudando pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. E eu também sempre gosto de saber a opinião de vocês, tá? Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece, por favor, do joinha e de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!